Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos analisar uma importante decisão do STJ no que diz respeito à política pública, política constitucional pública, referente à saúde. Vamos analisar uma importante decisão do STJ. E, obviamente, todas as vezes em que você está diante de uma decisão que trata sobre saúde, envolvendo União, Estados ou municípios, você precisa prestar bastante atenção, porque esse é um dos temas do momento nos concursos da advocacia pública. Eu tenho um curso temático sobre judicialização da saúde. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que, se você quiser, pode adquirir o curso e estudar comigo esse tema tão complexo, mas ao mesmo tempo tão apaixonante e tão importante para os concursos da advocacia pública. Nesse curso eu praticamente vou minuciar todas as decisões Supremo e STJ de uma forma inclusive cronológica, para que você entenda inclusive a evolução dos julgados em matéria de saúde. Se você estuda os julgados de forma separada e de forma, digamos, isolada, sem entender a evolução, inclusive cronológica dos julgados, você pode ser levado à conclusão de que existem julgados contraditórios, mas não é verdade. Os julgados são complementares. Isso nós analisamos a partir de uma construção cronológica dos julgados STJ e STF. Enfim, o link do curso está aqui na descrição, caso você tenha interesse em adquirir e estudar comigo o tema. Não obstante a existência do curso, vamos estudar hoje a decisão do STJ no informativo 734. Estou me referindo ao recurso em mandado de segurança 68.602. Não poderia ser diferente, as disciplinas aqui envolvidas são Constitucional, Processo Civil e Direito Administrativo. Como já disse, o tema é Política Pública Saúde, mas aqui nós estamos falando também em mandado de segurança. Então preste atenção, porque nós temos aqui um instituto bastante importante para os concursos de procurador, mandado de segurança, tratando de uma política pública que é uma das mais importantes para os concursos da advocacia pública, que é, nesse caso, a política pública saúde. Então, como de praxe, aqui no canal vamos entender o caso a partir de uma adaptação que eu faço a partir do julgado que estamos analisando. Vamos lá. Ebérgico ajuizou o mandado de segurança em face do secretário de saúde do seu estado com peticionamento no respectivo TJ. Então existe aqui um mandado de segurança, Ebérgico alega direito líquido e certo à entrega de determinado medicamento, e ele vai lá, ajuiza o mandado de segurança, indica como autoridade coatora o secretário de saúde do seu estado e faz isso junto ao respectivo TJ, né? Peticiona o mandado de segurança no respectivo TJ. O mandado de segurança foi extinto sem resolução de mérito. Vamos entender, portanto, a conclusão que teve o TJ para extinguir o mandado de segurança sem resolver o mérito da ação mandamental. O mandado de segurança exige a entrega de medicamento registrado na Anvisa, mas não constante dos atos normativos do SUS como medicamento a ser entregue de forma gratuita ao particular. O caso fático aqui é o seguinte: o medicamento ele tem registro na Anvisa, mas ele não está incorporado aos protocolos clínicos do SUS para entrega gratuita àqueles que procuram o Sistema Único de Saúde. Ebérgico, portanto, alega direito líquido e certo a esse medicamento, em razão de eventual patologia que tenha, e ele diz isso via ação mandamental, colocando como autoridade coatora apenas o secretário de saúde, obviamente o mandado de segurança peticionado no TJ, como nos disse aqui o enunciado, um eventual enunciado de segunda fase. O TJ ele extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito porque ele entendeu que a União tem que responder o mandado de segurança porque o medicamento não consta nos protocolos clínicos do SUS. O TJ entendeu que a União é que tem que responder o MS ou alguma autoridade da União. Como o TJ não pode incluir essa autoridade na ação mandamental de forma de ofício, ou seja, ex ofício, ou seja, de forma autônoma, então ele extinguiu o feito sem resolução do mérito. Se isso fosse o enunciado de uma prova de segunda fase, uma questão de segunda fase, o examinador poderia te perguntar: agiu com acerto o Tribunal de Justiça? Fundamente a sua resposta. Então, temos aqui o enunciado daquilo que eventualmente você poderia responder em termos de prova de procuradoria, e nós vamos entender a resposta a partir do julgado do STJ no recurso em mandado de segurança 68.602, informativo 734. Vamos, portanto, entender como é que se resolve a questão. A questão se resolve pela análise do tema 793 do Supremo, tema esse em repercussão geral.
preste atenção que nós vamos aqui, obviamente, analisar exatamente o enunciado do tema 793 para entendermos a questão e para entendermos a confusão causada pelo TJ nesse mandado de segurança. Vamos lá. O tema 793 está assim redigido na jurisprudência do STJ desde 2020. Os entes da federação, aí União, Estado, Município, em decorrência da competência comum em matéria de saúde, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde. Então, você tem aqui exatamente o comando do tema 793, dizendo que União, Estado e Município são solidariamente responsáveis nas ações judiciais, nas demandas prestacionais na área de saúde. Então, isso significa dizer o seguinte, que o autor da ação ele pode ingressar com a ação para questionar o seu direito a determinado medicamento contra só município, contra só Estado, contra só União ou contra qualquer configuração desses três entes, porque eles são solidariamente responsáveis. Volto a discutir isso daqui a pouco numa tabela que eu vou te mostrar logo mais. E continua o tema 793. E diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Bom, presta atenção aqui que isso é muito importante. Eu tive a felicidade de entrar na Advocacia Geral da União enquanto STJ e Supremo Tribunal Federal estavam criando a jurisprudência sobre as ações de saúde. E antes do tema 793, a gente sofria muito com as ações de saúde no seguinte sentido. Imagine, por exemplo, uma ação contra União, Estado e Município. E aí o juiz ele deferia a tutela de urgência, a tutela provisória de urgência, para determinar que os entes entregassem ao autor um determinado medicamento. E o juiz só dizia isso, ele somente dizia isso. Então, nesse caso, os três entes eles davam início a atos administrativos para a compra do medicamento para entregar ao autor. Imagine que o autor só precisa de uma caixa desse medicamento, mas depois de um determinado momento chegava ao processo 3 caixas, uma do município, uma do Estado, outra da União, que estavam sendo demandados naquele processo. Então, os processos de saúde eles foram se aperfeiçoando com o tempo, de forma que os entes federados eles começaram a pedir aos juízes que ele estipulasse quem tem que cumprir aquela tutela provisória deferida no feito. Isso acabou virando o tema 793 quando essa discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal. Então o Supremo diz, de uma só vez, que os entes são solidariamente responsáveis, mas diz que o juiz ele deve, no cumprimento das decisões judiciais, que devem, por exemplo, entregar ao autor medicamentos ou qualquer decisão judicial que obrigue os entes federados a realizar alguma prestação no sentido da política pública à saúde, o juiz precisa, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, ele precisa direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência. Então, nós temos dois comandos no tema 793. O comando da solidariedade e o comando, nesse caso, da identificação de que ente vai efetivamente cumprir a determinação judicial. O juiz precisa estabelecer isso na sua decisão. Muito bem, vamos analisar isso um pouco com calma, porque esse tema 793, analisada essas duas partes, elas parecem se contrapor, elas parecem trazer em si uma própria contradição. Eu vou ler de novo só para que você possa entender o que pensou o TJ no nosso caso e por que existe uma certa confusão por parte do TJ na aplicação do tema 793. Vou ler de novo. A primeira parte. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas respectivas demandas prestacionais na área de saúde. E a segunda parte. Diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete ao juiz direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Muito bem. Então, pela primeira parte, já expliquei, o autor ajuiza a ação contra quem ele quiser, isolada ou coletivamente. Cuidado que nós temos uma exceção para essa situação. Por exemplo, se eu quero receber do Estado um medicamento que não se encontra registrado na Anvisa, em razão do registro ser feito por uma autarquia da União, no caso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a jurisprudência exige que a União esteja no polo passivo, não exclusivamente, ou seja, ela
tem que estar no polo passivo, ou sozinha ou acompanhada. Então, não é o caso também do enunciado. O caso do enunciado diz claramente que o medicamento tem registro na Anvisa. Então, para medicamentos sem registro na Anvisa, a União tem que estar no polo passivo, mas não sendo esse o caso, o autor ajuiza a ação contra quem ele quiser, isolada ou coletivamente. É por isso que a responsabilidade é dita solidária. E a segunda parte, o juiz, pelas regras de competência e hierarquia, determina como se dará o cumprimento da decisão judicial nos autos. Então, a confusão a que chegou o TJ para extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito foi essa aqui, ó. Então, pensou o TJ, se a ação for ajuizada contra o Estado, mas a União é a responsável pelo medicamento, pelas regras de competência e hierarquia, então a União tem que estar no polo da ação? O TJ pensou que sim. O TJ, na verdade, encontrou uma possível contradição entre a segunda parte do tema 793 e a primeira parte do tema 793. Tudo bem, os entes são solidariamente responsáveis. Mas e se no cumprimento, quem tiver que cumprir a entrega desse medicamento for a União? Então eu tenho que colocar a União obrigatoriamente no polo? Nesse caso, então a faculdade do autor, por exemplo, de ajuizar só contra o Estado estaria equivocada? Ele teria que colocar a União? Foi o que o TJ pensou. Por isso que ele disse que, no caso, a União teria que responder o mandado de segurança e, portanto, tendo que responder o mandado de segurança e não podendo o TJ incluir a autoridade federal para responder o mandado de segurança de ofício e encaminhar o processo para a Justiça Federal, ela extinguiu o feito. Muito bem, parece, no dizer do TJ, que existe uma contradição entre a segunda parte do tema 793 e a primeira parte do tema 793. Mas a resposta é que não existe essa contradição. Se pelas regras de cumprimento a União é que tem que entregar o medicamento ao autor, mas se o autor não ajuizou a ação contra a União somente contra o Estado, eu não estou criando aí um litisconsórcio passivo necessário da União para essa ação de medicamento. Porque se eu disser que isso é verdade, eu estou contrariando a primeira parte do tema 793. Então, como é que eu resolvo isso? Veja o que o Supremo Tribunal Federal disse. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, melhor dizendo, porque isso nós já explicamos na primeira parte do tema 793, isolada ou conjuntamente. O STJ disse, em ação que pretende o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, é prescindível, não é imprescindível, é prescindível, portanto dispensável, a inclusão da União no polo passivo da demanda. O STJ disse nesse caso o seguinte, que embora, nesse caso, o medicamento, pelas regras de cumprimento, ele possa ou tenha que ser entregue pela União, a União não está obrigada a estar no polo passivo dessa ação, porque quem decide contra quem demandar é o autor da ação de saúde. Então, voltando à pergunta, se a ação for ajuizada contra o Estado, mas pelas regras de hierarquia e competência, a União é responsável pela entrega do medicamento e ela não está no polo da ação, como fica? A solução é essa, ó. O juiz determina que o Estado cumpra a decisão com a ressalva de que ele deve ser ressarcido pela União. Então, quando eu, juiz, estou numa ação de medicamento, na qual o autor ingressou com ação somente contra o Estado, e eu percebo pela regra de cumprimento, ou seja, analisando o cumprimento, pela regra de hierarquia e competência, pela regra de cumprimento, que a União é quem deveria entregar esse medicamento, eu, juiz, como só tem Estado no polo passivo, eu obrigo o Estado a entregar o medicamento e eu coloco na minha decisão que o Estado deve ser ressarcido pela União. Essa decisão faz coisa julgada em face da União? Não, porque ela não está no polo passivo da ação. Então, o que é que o Estado faz? Depois que ele entrega o medicamento, ele ajuiza uma ação contra a União, pedindo o ressarcimento exatamente daquilo que ele gastou para entregar o medicamento ao autor naquela ação em que o Estado foi demandado e que a União não estava. Então, se a União não estava no polo passivo, para que o juiz determine o cumprimento para com a União, ele determina o cumprimento para com o ente ou os entes que estão no polo e determina, nesse caso, ou ressalva a possibilidade do ressarcimento pela União. Obviamente que essa decisão de ressalva
não faz coisa julgada para a União porque ela não está no polo passivo da ação, então o Estado tem que ajuizar a ação de ressarcimento contra a União após o cumprimento da decisão no processo em que foi demandado. Essa é a solução. Então, a aparente contraposição, o aparente conflito entre a segunda parte e a primeira parte do tema 793 não existe. A primeira parte diz respeito à solidariedade e a segunda parte diz respeito ao cumprimento, mas ao cumprimento de quem se encontra no polo passivo da ação. Eu não vou, nesse caso, condicionar a solidariedade, ou seja, eu não vou criar o litisconsórcio passivo necessário se eu perceber que no cumprimento o medicamento deveria ter sido entregue ou deve ser entregue por um ente federado que não se encontra no polo passivo. Muito bem, a segunda parte ela não influencia na primeira parte. Por isso, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida aqui em cima, que o TJ errou. O TJ interpretou de forma equivocada o tema 793, condicionando a primeira parte à segunda, no que diz respeito ao cumprimento. A solução eu já te dei aqui. O juiz determina com que o Estado que está no polo passivo, ou seja, o que é que o TJ tinha que fazer nesse mandado de segurança? O TJ teria que determinar com que o Estado cumprisse efetivamente a entrega do medicamento ao impetrante, e aí ele ressalvaria a possibilidade do Estado ser indenizado, ressarcido pela União, porque, em tese, a entrega do medicamento teria que ser da União, pela regra de hierarquia e competência, e nesse caso o Estado depois ajuizaria uma ação contra a União pedindo o ressarcimento em razão da entrega do medicamento na ação em que ele foi demandado e que a União não estava. Obviamente que essa decisão não faz coisa julgada para com a União porque ela não se encontra no feito. Então essa é a solução. E nesse julgado, o STJ arremata dizendo o seguinte, presta atenção nessa conclusão. Quando o tema 793 estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, ou seja, identificar o ente que vai cumprir a prestação saúde naquele processo, relaciona-se ao cumprimento da sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Eu acrescento, essa parte é meu acréscimo. O tema 793, nessa segunda parte, refere-se ao cumprimento. Não se refere a litisconsórcio passivo necessário nas ações de saúde. Então, a segunda parte do tema 793 não alcança a primeira parte do tema 793, no entender do STJ e no entender do Supremo Tribunal Federal também. Inclusive, o STJ arremata dizendo: entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. Então, no tema 793, uma coisa é a solidariedade, ou seja, o autor continua demandando contra quem ele quiser, outra coisa é o cumprimento. O cumprimento sobra para quem se encontra no polo passivo da ação, havendo a possibilidade do juiz ressalvar, nesse caso, o ressarcimento por parte de um ente ou outro, o que vai fazer, obrigatoriamente, com que o Estado, município, União, que tenha cumprido a obrigação naquele processo, não sendo efetivamente o ente cuja destinação original, por parte da lei, regras de competência e hierarquia, seria o que entregaria o medicamento, ele vai ter que ajuizar uma ação depois contra o ente que estaria obrigado pela lei para entregar o medicamento se no polo da ação estivesse de forma original. A solução é essa. De novo, o Estado aqui ele cumpre a entrega do medicamento no mandado de segurança, no nosso caso, a decisão que ressalva a possibilidade do Estado ser ressarcido pela União, no caso, não faz coisa julgada contra a União não está no processo, o Estado precisa depois ajuizar uma ação de ressarcimento contra a União após o cumprimento da decisão no processo em que foi demandado e obrigado pelo Poder Judiciário a entregar medicamento que, pelas regras de competência e hierarquia, seria originariamente da União. Espero que você tenha entendido. Tema muito importante, decisão muito importante do STJ, e aqui, obviamente, o TJ errou e o STJ esclareceu, portanto, uma eventual possível contradição que nós vimos não existe entre as duas partes do tema 793. A primeira parte fala de solidariedade, a segunda parte fala exclusivamente da questão do cumprimento e da possibilidade do ressarcimento em relação à distribuição do ônus do cumprimento da prestação de saúde nos termos das regras de competência e hierarquia. Decisão muito importante nesse recurso de mandado de segurança, tema extremamente interessante,
com grandes chances de cobrança nas provas da advocacia pública. Espero ter te ajudado com mais essa, forte abraço e até os nossos próximos encontros.